Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Todos nós precisamos e dependemos do poder do alto, do poder superior, do poder de Deus. Então eu quero começar esse vídeo falando da necessidade que nós temos do poder superior, do poder de Deus. Porque o homem pode ter todas as coisas no campo natural e pode ser infeliz. A propósito, quantas pessoas sofrem porque não têm dinheiro? Mas quantas pessoas estão sofrendo mesmo tendo muito dinheiro? Quantas pessoas sofrem porque não conseguiram encontrar o amor? Não tem uma pessoa do seu lado, não tem um companheiro ou uma companheira. Mas quantas pessoas têm companheiro, têm companheira, casados e são infelizes? Quantas pessoas sofrem porque não têm casas ou porque não têm carros? Mas quantas pessoas oprimidas, deprimidas, infelizes, sofredoras, dentro de carros luxuosos, dentro de mansões? Então a coisa tem que ser equilibrada. Primeiramente, nós somos uma alma, um ser único, um ser que tem sentimento, um ser que sente emoções. Então a alma humana, ela precisa de Deus, porque a alma, ela é a composição do poder superior, do poder da vida e do poder humano. Então, quando a alma ela é formada do poder ou dos poderes do mundo que está contaminado, ela é infeliz, mesmo ela tendo alguma coisa física que poderia complementar, mas não irá complementar. E é aí que muitas pessoas se perdem, porque elas querem preencher esse vazio que elas têm em muitas modalidades de vício. Aquilo que a princípio é um prazer se torna uma dor insuportável. Isso porque a alma está em desequilíbrio. Lembra do exemplo do gelo? É um dos exemplos que facilita muito o nosso entendimento. Nós sabemos que uma geleira toda poluída, cheia de sujeira, cheia de imundícia, aquele gelo só está daquela maneira porque a água da qual o gelo foi formado estava contaminada. E aquela água, antes de ser água, foi vapor. Então, se a água está contaminada, o vapor também está contaminado, de tudo aquilo que foi jogado no ar. Então, para que se limpe a geleira, só será possível se limpar a água e o ar, que são os componentes que o gelo é formado. O gelo que agora é gelo, só é gelo, porque está numa temperatura muito baixa. Mas o que é gelo antes foi água. E o que é água porque está com a sua composição original. Mas se mudar a temperatura, ele se torna vapor. A primeira composição nossa é do espírito. E espírito se manifesta, é veiculado através das palavras, das informações. As informações, elas formam uma crença. E essas crenças dentro de nós, ela gera uma energia positiva ou negativa. E para que essa energia seja positiva ou negativa, vai depender da espécie da informação que se gerou uma crença. Então, como o mundo está cheio de má notícia,
de acontecimentos ruins, de realidades ruins, de exemplos ruins, se você não tiver preenchido pelo poder superior, então a sua alma ela é formada de medo, de insegurança, de tristeza, de insatisfação. E aqui a ciência comprova o que eu irei falar para você. A ciência já comprova o que a palavra de Deus, a Bíblia, comprova desde a sua existência. Que os nossos corpos, nossos tecidos, o que hoje é condensado, é resultante do espírito, da crença. Então, o medo da doença que gera a crença da doença, a certeza que a doença é uma realidade e o medo dela, o que era espírito vai se manifestar com doença no corpo. E aquela mesma energia ou aquela mesma crença que gerou doença no corpo é a mesma que influencia os eventos fora do corpo. E o que é que os eventos fora do corpo irá alimentar? O mesmo medo que gerou. A galinha gera o ovo e o ovo gera a galinha. O medo gera resultados ruins e os resultados ruins gera mais medo, que é o combustível. E aí eu sempre pontuo, se você não interromper, isso não terá fim. Então, uma vez que todo o nosso ser, nossos corpos, cada uma das nossas células está preenchida por essa essência ruim, negativa, hora da escassez, hora do medo, da dor, do sofrimento, do infortúnio. É muito difícil você conseguir se libertar disso sozinho. É quase impossível. Existem pessoas sim que têm uma capacidade diferenciada e elas conseguem romper alguma coisa, alcançar alguma coisa. Mas nem se compara quando você tem acesso ao poder superior, ao poder de Deus. Então o homem precisa, o ser humano precisa, você precisa do poder superior. E mais uma vez o que eu vou falar não tem nada a ver com regra religiosa. O representante, aquele que tem a patente do poder, da última dimensão, do poder superior, é Jesus. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, disse Jesus. Todo o poder, não 99 do poder, todo o poder, para tudo que você precisa. E esse poder que Jesus recebeu foi o mesmo que ele delegou ali em Lucas 10, o verso 19. Eis aí vos dei poder para pisar serpente, cobra venenosa e toda a força do mal. A palavra de Deus sempre fez e faz uma analogia com o veneno resultante da picada da cobra, com as má notícias, com as informações. Assim como a picada da cobra delacera as células, paralisa, alguns venenos paralisa nossos corpos, outros apodrece os nossos corpos, infecciona tudo entra em desarmonia. Assim, as má notícias, os acontecimentos, quando você está envolvido, inserido nesse meio, quando você é preenchido, ou o seu corpo está preenchido, assim como a geleira, dessas informações, desse medo, dessa insegurança, todo o teu corpo é afetado. E aí é onde você não consegue, sem o poder de cima, sem o poder superior. Você quer um exemplo a respeito do diferencial desse poder superior do qual eu estou falando? Se você já leu os livros de Napoleão Hill, em um dos seus livros ele conta uma história muito interessante que tem a ver diretamente e aonde se vê, aonde nós temos uma demonstração do poder superior. Napoleão Hill tinha em suas mãos todo o histórico didaticamente organizado, resultante de anos de pesquisa, todas as instruções, todos os dados, todos os estudos que fizeram os homens mais ricos do universo. Então ele tinha todas aquelas informações em suas mãos.
organizado depois de 25 anos de estudo. Mas ele próprio, ele não tinha a capacidade de dar vida para aquilo. Ele não tinha a capacidade de fazer aquilo acontecer. Aquilo era apenas um esqueleto, não tinha vida. Era apenas uma planta. Mas uma planta não tem condições de abrigar ninguém. Não tem. É igualzinho qualquer pessoa que tem uma filosofia que deu certo para alguém, que deu certo para outro. Deu certo para o outro, não significa que irá dar certo para ele. Porque o que vai fazer essas pessoas, ou quem venceu, vencer e romper, vai ser a força interior. É ele ter descoberto a força que há dentro dele. Eu falei nos vídeos anteriores sobre o homem natural e o homem sobrenatural. O homem natural, ele tem uma força, só que não é uma força absoluta. Só que não é uma força, nem de longe se assemelha à força superior. Agora, quando o homem ele tem acesso à força superior, esse homem se torna invencível. Então vamos lá para o exemplo do Napoleão Hills. Ele tinha em suas mãos todas as informações. No entanto, um acontecimento externo que trouxe até ele um medo, além da capacidade dele suportar, ele entrou em depressão. E guiado pelo aquele espírito do pavor, ele se refugiou na casa de um parente, como ele mesmo conta, em cima das montanhas. E lá no seu refúgio, ele não tinha coragem nem de colocar a cara para fora, olhar para fora. Sempre que ele ouvia a zoada de um carro, ele já imaginava que eram as pessoas que lhe tinham ameaçado que vinham à sua procura. Tamanho era o desespero do Napoleão Hills. Enquanto isso, ele tinha, didaticamente organizado, toda a grade, digamos assim. Todo o passo a passo. Mas lhe faltava o essencial, lhe faltava a força interior. E quando foi que isto mudou? Isto mudou, segundo ele mesmo conta, um dia ele tomou coragem, ele saiu e começou a contemplar a natureza, começou a contemplar as coisas belas. E de repente, ele foi visitado por uma força tão extraordinária, força que ele chamou o outro eu, e aquela força imediatamente removeu o pavor, a depressão. É como se ele fosse, em questão de minuto, uma outra pessoa. Ele lembrava que ele tinha tido em depressão. Ele lembrava que ele tinha sido ameaçado. Mas diferente de todo o tempo anterior que antecedeu àquela visitação, ele só lembrava, mas havia uma força dentro dele, uma força que até então ele desconhecia. Essa é a força superior da qual eu estou falando. E se você já leu o livro, você vê que aquela força inspirou ele. Ele tomou atitude que naturalmente nem ele nem ninguém tomaria se não tivesse imbuído dessa força superior, desse poder superior. E ele foi inspirado, segundo ele conta, e eu entendo o que ele está falando. Ele não ouviu uma voz falando no ouvido dele, mas uma inspiração. Essa inspiração, para quem já tem um relacionamento com Deus e com Jesus, sabe que se trata do Espírito Santo. Aonde está contido a força da imortalidade, aonde está contido todo o registro do sucesso de Jesus, da multiplicação dos pães. No Espírito Santo contém o registro do sucesso de Pedro quando pescou em uma única tarrafada, digamos assim, tantos peixes que o seu barco quase afundava. Então, em uma única orientação que ele jamais teria coragem de fazer por ele, ele seguiu, teve a coragem necessária, como ele mesmo disse, a orientação era para ele ir para uma determinada cidade, ele foi. E ao chegar naquela cidade, era para alugar o hotel mais caro, ele alugou. Quando ele alugou o hotel mais caro, um detalhe importante, para que ele fizesse essa viagem, ele teve que pegar dinheiro emprestado com um parente que estava dando abrigo para ele. E ali, seguindo as instruções, ele foi para um hotel
E quando ele chegou no hotel, ele quis retroceder, porque todo o dinheiro que ele tinha só dava para 2 dias. E ele não tinha mais o que fazer. Mas ele, seguindo aquela instrução, aquela força interior, ele obedeceu. Quando chegou lá, que ele viu o telefone, foi inspirado ligar para uma certa pessoa, ligou para certa pessoa, aquela pessoa veio, e daquela vinda que aquela pessoa veio, ele apresentou aquilo que era só uma grade, que era só um esqueleto. E a partir dessa apresentação, aquela pessoa não só patrocinou o livro que se tornou conhecido mundialmente, naquela mesma noite, segundo ele conta, aquele homem deu um cheque para ele o suficiente para ele passar vários meses hospedado naquele hotel. E a partir dali, nunca mais ele soube o que foi escassez, nunca mais ele soube o que foi depressão. De onde veio esse poder? Esse poder veio do alto. É desse poder que eu estou falando. Haja paz dentro dos teus muros, calma e prosperidade nos teus celeiros.